Ultimamente, os nossos noticiários têm sido recheados de escândalos no mundo dos atletas. Estamos aí vivendo o caso Bruno, Wagner Love, Adriano, Robinho e muitos outros. O coach executivo Marcelo Jabbour está aqui no nosso Tarde VIP para falar um pouquinho sobre esse direcionamento da vida dos atletas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui no nosso obrigado. Tarde VIP, viu? Marcelo, como é que você pode analisar todos esses escândalos que têm acontecido e que têm sido e fomentado, claro, os noticiários de todo o nosso país e também lá fora? Sim. O que eu percebo é o seguinte, que os atletas, eles muitas vezes acabam entendendo por conta da fama, por conta do assédio, do público, da mídia, que eles podem ser super-homens, né? Uma coisa é até a mídia ou a população considerá-los super-homem. Agora, o erro grosseiro, eles próprios se considerarem acima do bem e do mal, né? Então, é isso que eu percebo, que eles tomam atitudes que vão de forma contrária, no sentido oposto à proposta de carreira que eles têm, né? Que todo atleta quer ser famoso, quer ser bem remunerado, saudável, respeitado, acima de tudo, mas só que ele toma algumas condutas ao longo da carreira que vão num sentido contrário, no oposto disso, o que claramente denota uma falta de gestão da carreira. Né? Uma falta de gestão da carreira. O que falta para esse atleta que consegue ter, de repente, uma carreira muito meteórica e poderia esticá-la? A gente vê aí o caso Bruno, que aspirava, né, ser o goleiro oficial da seleção na próxima Copa, que desejava e nunca mais ele vai conseguir chegar nisso. Sim, não tem dúvida. Nunca mais ele vai conseguir. O que falta, então? É muita imaturidade também, porque eles são muito jovens. Né? A falta de experiência com a vida mesmo e, de repente, se sentirem semideuses? Sim. Falta especialmente orientação. Ou faltou muita orientação ao longo da vida. Se você observar muitas vezes para a base familiar e até educacional, formal mesmo, desses jovens atletas, você percebe que existem muitos buracos, né? Muitas deficiências. Então começa por aí. Mas depois, no momento onde a carreira começa, e principalmente depois que ela engrena, muitas pessoas querem estar do lado dessas pessoas, mas quem são as pessoas que estão do lado delas? Né? Quem é que elas procuram para dar suporte? Quem é que elas procuram para orientar? Então, muitas vezes procuram pessoas com um nível de preparo inferior ao delas, né? E o que vai se esperar são condutas realmente inadequadas. Quando o Adriano se sente orientado, querido, né, e amparado pelos amigos que cometem infrações todo o tempo, ou através de tráfico, o que quer que seja, quer dizer, é um problema muito sério. Porque passam a ser conselheiros. Ao invés dele ter um profissional de aconselhamento do lado dele, que o empresário pudesse ter uma voz muito maior do que essas pessoas, ou que ele tivesse um profissional de coaching, ou até um psicólogo do lado, sempre procurando alinhar o que ele quer para a carreira dele com as ações que ele tem que ter para chegar até lá. Então, Marcelo, como gerenciar essa carreira? É fundamental que ele entenda onde é que ele quer chegar, como é que ele quer ser visto. Né? Depois disso, ele perguntar o que é que eu tenho que fazer para ser visto, para ganhar, para chegar onde eu quero. Aí depois que ele determinou o que ele quer e o caminho para chegar, é trilhar o caminho. Não tem muitas dúvidas depois disso, né? Ser disciplinado e trilhar o caminho que ele desenhou para ele. Mas ele não tem maturidade para também saber que ele precisa disso. Exato. É por isso que ele precisa ter alguém do lado, né? Pode ser um profissional, pode ser uma pessoa de muita confiança, mas que seja uma pessoa preparada, que esteja essencialmente preocupada com a carreira dele, né? Com a imagem dele, porque jogador de futebol hoje é imagem fundamentalmente, né? Se envolve num problema desse, não vai ter sua imagem vinculada a boas causas e não vai ter também todo o benefício, tanto moral quanto material advindo disso. É só prejuízo, né, Patrícia, que ele leva. E ele não quer prejuízo. Então o ponto é, o que é que eu faço para ter lucro, o que é que eu faço para não ter prejuízo e fazer, né, trilhar esse caminho. E aproveitar o máximo, né, que ele tem um prazo de durabilidade. Claro. Né, e mesmo depois da carreira, se você observar o Zico ele tem uma imagem cada vez mais interessante, mais respeitada perante a população, depois que ele terminou o futebol, mesmo com o Pelé, mas se a gente pegar o Zico, é a mesma situação. Então o cuidado é constante, né? Os prazeres continuam, vai ter uma vida feliz, alegre, divertida. Agora é evidente que uma pessoa pública tem que se conter até um tanto mais do que a população de forma geral. Sem dúvida. O Marcelo vai continuar com esse papo, dando dicas aí, falando sobre esse gerenciamento da vida de um atleta que é muito importante. A gente vai segurar, vai para um breve intervalo.